Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e hoje eu vim contar para vocês parte das histórias dos livros com base nas capas. O primeiro livro, que eu ainda não li completamente, mas que eu acho que é autoexplicativa, é A Vila dos Hobbits. Aqui, se eu não me engano, são, deixa eu pescar aqui no livro, as Montanhas Nevoeiras, essas partes aqui, e aqui tem a Vila dos Hobbits. É basicamente isso. E é assim que vai funcionar o vídeo. Vou pegar aqui outros livros e tentar explicá-los da melhor maneira possível, os desenhos de acordo com as capas. Vão no todo ser usados 5 livros. Como eu já apresentei um, eu vou mostrar agora para vocês outros 4. Talvez por causa disso também o vídeo seja bem objetivo. O próximo que eu tenho aqui na minha lista é Crônicas de Pai. Eu acho que essas linhas estão relacionadas a partes da história. Outra coisa também que é muito interessante, eu já li todos os livros, os que eu vou citar os 4 agora. O Hobbit eu já estou ali no terceiro, quarto capítulo, então... Mas como a explicação foi já feita na introdução do livro, eu tenho essa prévia do que são essas imagens. Essas linhas eu suponho que devam ser os acontecimentos da vida marcados por altos e baixos, tanto da do pai, que é filho, e depois que vira pai. Se é que você me entende. Tem uma relação aqui estabelecida no livro entre avô, pai e filho. Então pai, ele é filho e ele é pai também. Eu acho que deu para entender. E aqui essas manchas, eu não sei o que significa. Devem ser as alegrias ou os sentimentos que são expressados no livro. Mas é isso. Esse aqui é um dos que eu não consegui muito entender a capa. Porque às vezes a capa fala algo do livro e comunica alguma coisa com a história, só que nesse caso eu não consegui compreender muito bem o que significava a capa. Caso você já tenha lido a história e tenha tido a melhor interpretação do que a capa significa, do que é que eu disse, eu peço que você, por favor, coloque aí nos comentários. O livro a propósito é Crônicas de Pai, escrito por Léo Aversa, e o primeiro que eu mostrei para vocês é O Hobbit, escrito por J.R.R. Tolkien. O terceiro livro, no caso, é O Médico e o Monstro. Aqui atrás, eu não sei se vai dar para focar, tem várias fórmulas químicas com ligações, eu acho que são covalentes, tá? Covalentes e outros tipos. Devem ser enzimas ou coisas correspondentes à tabela periódica. E aqui a gente vê um frasco. E eu não vou falar muita coisa desse frasco, mas ele está ali na história e ele é importante para que... Não vou falar muita coisa do frasco porque ele é muito importante para a história, principalmente para o plot. Então, por causa disso, vou dizer que esse frasco que aparece ali na história é aqui feita nele uma porção. E essa porção, ela é exageradamente usada. Enfim, eu não mostrei a parte de trás, eu mostrei a parte de trás e aqui também um outro vidro que passa essa ideia, né, de porção que foi usada ou armazenada, nesse caso aqui especificamente, que é o que acontece no livro. Vale ressaltar também que o título ele se mistura junto com essas letras, que devem ser da tabela periódica, eu não sei, se mistura com o título do livro. Tem até o número nelas, inclusive, que é 99, 72, 76. Mas eu não sei se tem a ver aí com tabela periódica. Agora passando para o outro, que é Metamorfose, de Franklin Kafka. Eu acho que o Médico Monstro, não falando o nome do autor, é Robert Louis Stevenson. Não sei se vai dar para ver. E agora, A Metamorfose, de Frank Kafka. Esse livro eu acompanho, inclusive, junto com o Médico Monstro. E aqui a gente tem um inseto dentro de uma bola. A situação é que um homem se transforma em um inseto dentro da sua casa. E ele fica dentro desse quarto, transformado em inseto. Então, talvez por causa disso, ele esteja dentro desse círculo, né? O inseto dentro do círculo, já que o homem se transformou em inseto, esse inseto deve ser o homem, e ele está dentro do círculo que representa o quarto dele. Eu acho que deve ter sido isso. Aqui tem um inseto na fase, se eu não me engano, larval. Você pode me corrigir aí nos comentários se souber mais do que eu. Ou ele em cima do teto do quarto dele, que era o que ele fazia para que a irmã dele e a mãe dele pudessem limpar o quarto. Aqui ele está dividido em dois, talvez por causa do sentimento que ele teve ao longo do livro, de ser humano e ser inseto, ou ser humano e inseto, então uma parte humana, uma parte inseto. Por mais que isso não aconteça, ele não era uma parte humana, uma parte inseto, ele era 100% inseto. Mas talvez por causa disso, né? E aqui, novamente, ele dentro do quarto, pensando talvez sobre essa divisão que aconteceu, essa transformação do dia para a noite. Talvez isso esteja aí relacionado com isso, essa divisão esteja relacionada com essa mudança que ele teve abrupta de humano para inseto do dia para a noite, que foi o que literalmente aconteceu. Ele dormiu de um jeito e acordou de um outro. Não é spoiler, porque no livro isso é narrado, se eu não me engano, num dos primeiros capítulos. Esse aqui, inclusive, a Metamorfose é dividida em poucos capítulos.
Não tem nem a quantidade de capítulos, mas eu acho que são 4. Aqui acaba no terceiro. São 3 capítulos, então é bem rápido a leitura de Metamorfose. Super indica, é um clássico que eu super indico, assim como também o Médico e o Monstro. Agora, A Menina que Roubava Livros, que foi escrito pelo autor Marcos Zuzak. Acho que é assim que fala o nome dele. Foucault, enfim, Foucault. Essa aqui é a morte, pelo que entendi, já que não aparece rosto, com guarda-chuva, o que é meio contraditório, visto que se a morte é imortal de certa forma, ela não precisa de guarda-chuva. Talvez essa diferença da capa para a lombada e depois para a capa novamente sejam os estados que são passados pelos personagens, principalmente a protagonista que é acompanhada nesse livro. Né? A infância e a felicidade, depois o estouro da guerra que acontece no livro, e depois novamente uma calmaria na sua vida. E a morte acompanhando tudo isso. Tanto que o caminho, se você perceber, ele segue independente da lombada do livro e volta a continuar normalmente. E aqui tem uma frase: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler em vermelho. Bem parecido com a cor dessa árvore. Essas árvores talvez estejam relacionadas com a sobrevivência delas no inverno, tendo a morte aqui em foco. Isso aí mostra a situação congelada na qual os personagens se encontram, porque devido ao ambiente que eles estão inseridos e ao momento da vida em que eles estão vivendo. A árvore também aqui pode estar relacionada a uma passagem do livro que, se eu não me engano, deve ter acontecido. Minha memória é terrível e esse livro tem mais de 400 páginas, então algumas partes da história vão acabar sendo apagadas pela minha mente para dar lugar a outra. Tem quase 500, são 478 páginas. Então, se eu não me engano, um dos personagens, eu não vou nem falar aqui qual é específico para não dar spoiler, ele se afogou e se apegou a uma árvore para que não tivesse um fim trágico. Então, talvez essas árvores aqui também tenham essa ligação, principalmente essa que tem uma cor diferente nessa parte aqui do livro, e aqui um outro totalmente diferente, ou essas 3 árvores se ligando, como dá para perceber, como se elas estivessem se ligando, fossem a família que foi desenvolvida a partir da relação que a menina teve com eles quando ela foi para a casa deles. Talvez tudo isso tenha a ver e converse com isso principalmente. Tem aqui atrás como se fosse um horizonte, mas completamente congelado. Talvez era assim que ele se sentiu ao longo do livro, passando pela guerra. Eu não vou falar muito para que você não pegue spoiler, inclusive teve uma parte aí que eu tive que cortar para que isso não acontecesse. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se conhece alguém que também gosta de conteúdo literário, não esqueça de compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.